Fala aí, meus queridos, muito bom dia, canal Conhecimento e Libertação, tá no ar aqui mais um vídeo para vocês. Vamos trazer hoje, pessoal, um estudo sobre a prostituição de Israel, beleza? Que é o que? É o povo de Israel indo de encontro a outros deuses e abandonando Deus, né? Abandonando Yahweh. Vou pegar aqui para vocês no livro de Ezequiel. Ezequiel é profecia, né? Mas no capítulo 14 de Ezequiel, vocês podem acompanhar, vocês podem ler, né? 14 ali vai falar muito sobre o Messias no meio dos fariseus, né? E aí vem o 15, aí no 16, que está no mesmo contexto, é a mesma coisa, né? Basicamente era o Messias no meio dos fariseus ali, no meio do povo judeu, ensinando, beleza? Porque fala muito sobre o Filho do Homem, como eu já disse para vocês, o Filho do Homem é o Messias, certo? O título da Bíblia aqui fala o seguinte: a meretriz e as abominações de Jerusalém, certo? Eu vou ler, é meio grande, vai ficar grande, mas vamos lá. Diz o seguinte: e veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, mais uma vez, filho do homem, né? Faz conhecer a Jerusalém as suas abominações, e diz: assim diz o Senhor a Jerusalém: a tua origem, o teu nascimento procedem da terra dos cananeus. Teu pai era amoreu e a tua mãe é Teia. E quanto ao teu nascimento, no dia em que nasceste, não foi cortado o umbigo, nem foste lavado com água para a tua purificação, nem tampouco foste esfregada com sal, nem envolta em faixas. Não se compadeceu de ti olho algum, para te fazer algumas dessas coisas, compadecido de ti. Antes foste lançada em pleno campo, pelo nojo da tua alma, no dia em que tu nasceste. E passando eu por ti, vi-te manchada do teu sangue, e disse-te: ainda que estás no teu sangue, vive. Sim, disse-te: ainda que está no teu sangue, vive. Eu te fiz multiplicar como o renovo do campo, e crescestes, e te engrandecestes, e alcançastes grande formosura. Avultaram os seios, e cresceu o teu cabelo, mas estava nua e descoberta. Isso aqui, pessoal, era o que é? A passagem se referem ao povo, né? Ao povo de Jerusalém, o povo de Israel, que veio de Abraão, Isaac e Jacó. Jacó deu origem às 12 tribos e ali cresceu as 12 tribos de Israel, virou o povo de Israel, né? Aqui conta o começo, né? Basicamente o Messias profetizando, e conta o começo da origem de Israel, né? Como Deus fez multiplicar, né? E ficar formosa o povo de Israel, né? E passando eu por ti, vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de amores, e estendi sobre ti a auréola do meu manto, e cobri a tua nudez, e dei-te juramento, e entrei em concerto contigo, diz o Senhor Jeová, e tu ficaste sendo minha. Isso aqui, pessoal, foi quando o povo estava no Egito, né? Que Deus vai lá, o povo sofrendo, né? E ó, chilapa, Deus vai lá: não, peraí, vem cá, vocês é meu povo, né? Seria mais ou menos uma figura de linguagem para se dirigir ao povo dele, né? E ele fala assim: então te lavei com água, e te enxuguei do teu sangue, e te ungi com óleo. Também te vesti de
bordadura, e te calcei com pele de texugo, e te cingi de linho fino. Linho fino, presta atenção, como que eu falei para vocês que isso é figura de linguagem. Linho fino lá em Apocalipse fala que é o que? Deixa eu ver se eu lembro agora. Justiça, né? Digamos assim. Então, Deus pegou o povo de Israel, ele estava no sofrimento, tirou de lá. Meio que ele está falando assim, uma figura de linguagem que eu cuidei de vocês, eu cingi vocês, eu te dei essas coisas, né? Aí ele fala, vesti de bardura, te coloquei pele de texugo, te cingi com linho fino, ou seja, de justiça, te cobri de seda, e te ornei de enfeites, e te pus braceletes nas mãos, e um colar à roda do teu pescoço, né? Isso é o que? Isso é figura de linguagem para se referir como Deus tratou o povo de Israel, né, depois da retirada do Egito. E ele fala assim, ó, e te pus uma joia na testa, e pendentes nas orelhas, e uma coroa de glória na cabeça. Você entendeu? Agora presta atenção para vocês verem o que vai virar isso, né? A gente tirou uma explicação para vocês, para mostrar para vocês que quando ele tira o povo do Egito, estava todo fudido, arrebentado. Ele cuida do povo, né? A figura de linguagem aqui seria como se o marido estivesse cuidando da esposa, entendeu? Uma esposa que foi judiada e ele cuida dela, né? E assim foste tornada de ouro e de prata, ou seja, como se diz assim, Deus multiplicou, né? E as tuas vestes foi feita linho fino, e de seda, e de bordadura, nutristes de flor de farinha, e de mel, e de óleo, e fostes formosa em extremo, e foste próspera, até chegares a ser rainha. Aqui não está falando da mulher, né, pessoal? Está falando do povo de Israel, né? E correu a tua fama entre as nações, por causa da tua formosura, pois eras perfeita, por causa da minha glória que eu tinha posto sobre ti, diz o Senhor Yahweh. Entendeu? Então Deus pega o povo de Israel, levanta ele, cuida dele, dá todo digamos assim, levou na oficina, né? Levou na oficina, deu um trato, ficou zero bala, né? Bonito, formoso, né? Que fala, né? Mas ele se refere a uma mulher, digamos assim, né? E aí vem, né? A fama corre, o povo fica sabendo que aquele era o povo de Deus, né? Aí fala assim, ó, mas confiaste na tua formosura e te corrompeste por causa da tua fama e prostituíaste a todo que passava para seres sua. Então o que acontece, pessoal? É claramente, vocês vão ver no livro, no Novo Testamento, ou se você for ver algum livro, algum vídeo, filme, qualquer coisa, série que fala sobre o Novo Testamento, é o Messias, aquela coisa assim, você vai ver os fariseus falarem que é filho de Abraão, que nunca foi escravo, que somos o povo de Deus, né? Então o que acontece? O povo, os judeus em si lá, da época, né, os escolhidos, os filhos de Israel, eles se engrandeceram, né? Confiaste na tua formosura. Eles acharam que estava por cima da carne seca, né? Que era o quê? Era o povo de Deus, né? Mas aí que veio o capote, né? Que veio o tombo. E aí fala assim, ó, e tomastes das tuas vestes e fizestes lugares altos, adornados de diversas cores, e te prostituíste sobre eles, tais coisas não vieram, nem hão de vir. E tornaste as tuas joias em enfeite que eu te dei do meu ouro e da minha prata, e fizeste imagens de homens e te prostituíste com eles. É isso que eu estou tentando explicar para vocês, você entendeu? Então, o ouro que Deus deu, eles pegam, convertem em estátuas, né? E começam a adorar deuses. Vocês entenderam, pessoal?
a figura de linguagem está querendo dizer sobre prostituir. O povo de Israel se tornou uma meretriz, ela se prostituiu. O povo ele foi de encontro a outros deuses. Não é só no Antigo Testamento, pessoal. Isso é meio que um karma, né? Referente ao povo de Deus, em cima do povo de Deus. Se Deus escolhe um povo, o inimigo vai trabalhar em cima daquilo ali para tentar derrubar a qualquer custo, né? E aí fala assim, ó, e tomaste as tuas vestes bordadas e os cobriste, e o meu óleo e o meu perfume puseste diante delas, e o meu pão que te dei, e a flor de farinha, e o óleo e o mel, com que eu te sustentava, também puseste diante delas em cheiro suave. E assim foi, diz o Senhor Yahweh. Está falando dos rituais que o povo começou a cometer, né? Em referência a outros deuses, né? E aí fala o seguinte: além disso, tomastes a teus filhos e tuas filhas, que por mim geraras, e os sacrificastes a elas para serem consumidos. Acaso é pequena a tua prostituição? Olha para vocês verem, pessoal. Tem passagem na Bíblia que fala que o povo tava pegando as crianças, pessoal. E eu acho que, se eu não me engano, tinha um deus lá, uma estátua de cobre, né, com a mão desse jeito assim, onde sacrificava as crianças no fogo quente, né? Não, a palma da mão da estátua era quente, né, e jogava as crianças lá. Isso vai gerar intriga, mas eu vou falar para vocês aqui, pessoal. Isso faz muito sentido e pega muito no aborto. O aborto é um sacrifício humano para outros deuses, porque Deus não habita num ser que quer tirar a vida de um ser. Aqui a gente está falando do povo de Israel, pessoal, né? Se você for tirar a linha de outros povos, digamos assim, eu sou judeu, ou israelita, vamos dizer assim, eu sou do povo de Israel. E o meu vizinho, ou a minha esposa, é dos cananeus. Só um exemplo para vocês entenderem. E a minha esposa, ela gosta de sacrificar os filhos, né, pro Deus dela lá, Baal, sei lá, o caralho a quatro lá, né. Tô desenhando para vocês entenderem. Eu sou descendência de Abraão, filho de Deus. Eu não posso coabitar com aquilo. Só que acontece, como eu tô casado com ela, eu começo a pegar aquelas práticas para mim, né? E eu me contamino, e eu começo a sacrificar os meus filhos também, entendeu? É mais ou menos isso, entendeu? Então, os outros povos, as outras nações, eles praticavam essas coisas, mas Deus não queria que os deles praticassem isso, entendeu? E matastes meus filhos e entregastes a elas para os fazerem passar pelo fogo. E em todas as tuas abominações e as tuas prostituições não te lembraste do dia da tua mocidade, quando tu estava nua e descoberta e manchada do teu sangue. Aqui é Deus falando para eles, quando você estava lá no buraco do buraco, vocês não lembrou de mim não, né? Quando vocês estão aí na crista da onda agora, vocês não lembram do buraco que eu tirei vocês lá não, né? É desse jeito. E sucedeu, depois de toda a tua maldade, ai de ti, diz o Senhor, que edificastes uma abóbada e fizestes lugares altos por todas as ruas. A cada canto do caminho edificaste o teu lugar alto e fizeste abomináveis a tua formosura e alargastes as pernas a todo o que passava e multiplicaste as tuas prostituições. Se fosse uma mulher, né, seria mais ou menos isso. Qualquer pessoa que passasse, ela abria as pernas. Então, pessoal, é uma figura de linguagem que está usando,
para se referir aos pecados, né, do povo de Israel. Também te prostituíste com os filhos do Egito, teus vizinhos de grandes membros, e multiplicastes as tuas prostituição, para me provocares a ira. Pelo que eis que estendi a mão sobre ti, e diminuí a tua porção, e te entreguei à vontade dos que te aborrecem, as filhas dos filisteus, os quais se envergonhavam do teu caminho depravado. Também te prostituíste com os filhos das Sírias, porquanto era insaciável, e prostituindo-te com eles, nem ainda assim ficaste farta. Antes, multiplicaste as tuas prostituições na terra de Canaã, até a Caldeia, e nem ainda com isto te fartaste. Quão fraco é o teu coração, diz o Senhor Iau, fazendo tu todas as coisas, obra de uma meretriz imperiosa, edificando tu a tua abóboda ao canto de cada caminho, e fazendo o teu lugar alto em cada rua. Não foste sequer como a meretriz, pois desprezastes a paga. Foi menos do que uma prostituta, digamos assim, que ele falou, né? Porque a prostituta, no caso, cobraria, né? E o povo de Israel, meio que em vez de cobrar, estava pegando o que Deus dava para eles e oferecendo para os deuses, né? Que ela estava se prostituindo, que o povo estava indo de encontro, né? Ele fala assim, ó, fostes como mulher adúltera, que em lugar de seu marido recebe os estranhos. Deixa eu ver. A todas as meretrizes não paga, foi o que eu falei para vocês, né? Meretriz cobra. Mas tu dás presentes a todos os teus amantes, e lhes dás presentes para que venham a ti de todas as partes pelas tuas prostituição. O texto ainda tem mais uma paulada de passar, pessoal. Eu li só até o capítulo, o versículo 33, né? Mas ainda tem até o 63, e é água para passar debaixo dessa ponte, né? Então, meus queridos, livro de Ezequiel, capítulo 16, fala, segue aí pela frente aí, né? Fala do que? Da prostituição do povo de Israel, né? Então, nem sempre que você vai ler na Bíblia sobre prostituição está falando propriamente da relação sexual em si, mas o que é? O povo de Israel, o povo de Deus, ele abandona Deus e se prostitui, ele vai de encontro a outros deuses, né? Basicamente, digamos assim, é o que acontece hoje em dia, quando o povo não sabe o nome de Deus, não sabe o nome do Filho de Deus, e eles exaltam e adoram outros deuses, né? Começando pelo maior deles, que é Jesus, né? Digamos assim, e vai passando por trocentos e outros aí, né? Maria, São Pedro, São não sei do que, Santo não sei do que, e aí vai, né? Fora trocentos aí de outros para tu quanto é canto, beleza? Então, nem todos esses povos são descendência, né? Esses povos que praticam isso são descendentes, digamos assim, de Israel, né? Mas contamina o povo de Israel que existe hoje, né? A descendência de Israel que existe hoje, que está espalhada para todo canto da terra, certo, pessoal? Então, é o que eu digo para vocês, nem sempre, né, na Bíblia, mais para frente fala sobre prostituição, nem sempre a prostituição ela vem seguida de um tipo assim, um ato sexual, digamos, né? É o povo de Israel indo de encontro com outros deuses, né? Como é dito, né, sobre a grande prostituta, né? Lá no livro de Apocalipse, assentada sobre a besta, né? Então é o que? É um povo que vai de encontro a outro Deus, né? A outros deuses. Então, infelizmente é isso aí, né? Beleza? Foi grande, foi cumprido. Espero que vocês tenham compreendido, né? A tentativa de explicação aqui sobre a prostituição. Beleza? Fica aí, até o próximo. Falou!